Como fazer um fio a fio perfeito. O meu nome é Isabela Rosa, sou micropigmentadora há 9 anos e nesse vídeo eu quero falar para você exatamente o que você precisa fazer para conseguir um resultado hiper realista nos seus procedimentos de fio a fio. Para que você entenda como fazer um fio a fio perfeito, eu quero contar um pedacinho da minha história quando eu iniciei nessa técnica de micropigmentação fio a fio e como foi que eu comecei a realmente ver os resultados satisfatórios do meu trabalho. Como eu já falei há algum tempo para vocês, eu sou uma profissional muito técnica, eu sou até um pouco bitolada. Se é para fazer daquele jeito, eu vou fazer exatamente daquele jeito. Super técnica. Há 9 anos atrás, a técnica de fio a fio ela ainda era muito nova dentro do mercado. Então, o primeiro curso que eu fiz, eu lembro claramente que não existiu ensinamento sobre desenho, sobre arquitetura de fios, sobre fios artísticos, sobre ramificação. Não. Era simplesmente aquela técnica de fio a fio cerquinha. Sabe? Pau a pau, risco a risco. A gente simplesmente fazia um monte de risco, um ao lado do outro, na sobrancelha inteira da cliente. Tudo para o mesmo sentido. Era isso que tinham me ensinado. E eu, como sendo uma profissional 100% técnica, fazia exatamente como tinham me ensinado. E como o começo de qualquer coisa, quando nós estamos aprendendo, isso é muito engraçado que no início da nossa carreira, nós não temos um julgamento de qualidade técnico, né? Nós olhamos aquilo ali como se fosse o nosso filho e, nossa, tá lindo, tá maravilhoso, a sua mãe te parabeniza, a tua irmã te parabeniza, mas ninguém tem um olhar técnico sobre aquilo que está sendo feito, nem você mesmo. E conforme você vai evoluindo, você vai estudando, você vai realmente aprimorando a sua técnica, você começa a ter um pouco mais de uma observação aguçada, né? Aquela observação mais crítica sobre o que você está fazendo. E na época, como ainda não existiam muitos cursos sobre fio a fio, realmente eu fui uma das pioneiras dentro dessa área da micropigmentação fio a fio, eu comecei a perceber que eu precisava resolver aquele resultado. Aquele resultado que eu estava fazendo dia após dia, treino após treino, não era o resultado que eu gostaria de entregar. Eu queria realmente entregar um resultado de fio a fio perfeito. Aquele fio a fio que se misturasse com a sobrancelha da cliente. Eu não queria ver o pelo da cliente de um jeito e aquele monte de risco lá embaixo. E eu lembro claramente a minha mãe falando para mim, Isa, faça fios com um pouco mais de movimento. E aí foi quando a grande virada aconteceu. Eu entendi que eu não tinha aonde buscar mais conhecimento. Eu já tinha feito todos os cursos dentro da minha cidade possíveis e impossíveis. Todas as pessoas que estavam ao meu alcance naquele momento, eu já tinha buscado. E ninguém tinha me dado clareza do que eu precisava fazer para ter o resultado que eu gostaria. E na época ainda estava fazendo muita sobrancelha esfumada, muita sobrancelha marcada e não era aquilo que eu queria entregar. Eu queria entregar o fio a fio perfeito. E aí foi quando eu comecei simplesmente a olhar sobrancelhas naturais. Eu lembro que eu pegava fotos, eu pegava revistas, eu pegava fotos na internet só de olho e eu olhava a sobrancelha natural. E eu comecei a interpretar o desenho natural das sobrancelhas. E eu simplesmente comecei a fazer cópia. Eu pegava uma folha sulfite e eu copiava aquele desenho que eu estava vendo, natural da sobrancelha. E eu comecei a buscar uma lógica. O que está acontecendo nessa sobrancelha natural e como eu vou replicar isso numa folha sulfite.
E foi assim que os meus desenhos, as arquiteturas de fios, as minhas ramificações foram surgindo. Então o que eu quero que você entenda é o desenho da sobrancelha, para que você realmente consiga fazer um fio a fio perfeito, você precisa sempre observar a leitura natural dos fios que a sua cliente tem. Quando a tua cliente deita na sua cadeira, você precisa visualizar a sobrancelha dela como se fosse um caderno de caligrafia. É como se você simplesmente tivesse que copiar o desenho daquela sobrancelha. Se os fios da minha cliente estão todos retos para cima, eu preciso desenhar fios retos para cima. Se existe algum lugar que os fios da minha cliente estão mais inclinados na lateral, eu vou fazer este fio inclinado na lateral. Então, para que você realmente faça a técnica de fio a fio perfeito, você precisa começar a ler a sobrancelha natural da tua cliente e simplesmente copiar aquele desenho. Quanto mais cópia você faz daqueles fios que ela tem, mais perfeito vai ficar o seu resultado. Então faça essa prática, realmente comece a analisar sobrancelhas naturais e a hora que você estiver com a sua cliente na cadeira, faça essa observação. Perceba qual é o movimento que esse pelo está fazendo aqui, nesse local, e você vai desenhar do lado o mesmo movimento, o mesmo comprimento, o mesmo sentido, você vai desenhar com um tebore. Então é dessa forma que você vai conseguir atingir o fio a fio perfeito e fazer com que a sobrancelha da tua cliente consiga se encaixar com os desenhos que você fez. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Faça essa prática e deixa aqui embaixo nos comentários se fez sentido para você e também escreva se você já parou para analisar isso de uma forma natural. Combinado? Te vejo nos próximos vídeos.